ouvintes, vamos começando aqui o nosso programa, esse programa que eu venho toda semana conversar com você, trazer para você informações que são muito importantes, informação como médico, como psicólogo, né? Que traz para você coisas novas, coisas que vão ajudar você a viver melhor. Esse é o meu interesse, você já me conhece há muitos anos. O meu interesse é fazer você viver melhor. É você, de uma certa forma, ter uma vida mais completa do ponto de vista emocional, mental, corpo, energia, né? Você sentir melhor. E eu tenho visto esse resultado nos clientes que passam pela minha clínica e nas pessoas que ligam, que falam no YouTube, agora no Facebook, no Instagram, né? Então, a gente vai colhendo o resultado do nosso trabalho de muitos anos, né? Então é isso. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito interessante, uma sabedoria muito grande, né? De muitos anos de profissão. Ele tem um pouquinho mais de tempo de profissão do que eu, né? Mas é jovem. E ele vem falar para a gente de um exame que, no laboratório que ele participa, é um exame muito interessante, você vai gostar. É um exame muito interessante. É um exame que a gente pede, é feito pelo sangue, né? E esse exame vai apontar para nós, para mim, para você, quais alimentos não lhe faz bem. Não lhe faz bem. Tem uma lista muito grande. É o Dr. Grimaldi. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Mundial e participando com você desse objetivo, que é de levar o conhecimento da população. Esse exame que é um exame relativamente novo e que agora está começando a firmar sua posição aqui no nosso meio. É uma pena, né, que só agora, porque é um exame, você vai ouvir o doutor falar, você vai ver, é um exame que traz muito benefício. Como é que é o nome do exame, doutor? O exame, o certo seria chamar de incompatibilidade alimentar. Mas, como a mídia pegou essa coisa para ela e chamou de intolerância, a gente chama de exame de intolerância alimentar. Isso. Na realidade, a intolerância é um pouquinho diferente. A intolerância à lactose, por exemplo, que as crianças nascem com isso, é a falta de uma enzima chamada lactase que quebra a lactose e permite que ela seja absorvida no corpo. Agora, a lactose é um carboidrato, né? É um tipo de alimento. No nosso caso, desse exame que nós fazemos, é um pouco diferente porque é a proteína que leva à formação do anticorpo. Então, não é um carboidrato, é uma proteína. E o certo mesmo seria incompatibilidade alimentar. Mas caiu na mídia, virou intolerância, agora é intolerância. Tá. Entendeu, pessoal? É um exame que pega a intolerância que nós temos, aquilo que eu como, aquilo que você come. Você vai ver uma coisa muito interessante, que existem casos que a gente nem imagina. Por exemplo, eu fiz um exame recentemente no Patos, no laboratório que ele coordena, e eu sou intolerante ao arroz. Não é? É. Quando que a gente pode imaginar uma coisa dessa, né? Tá? E esse exame pode ser feito em qualquer pessoa? Pode. A partir dos 2, 3 anos de idade, que é quando a criança começa a formar o IgG. IgG quer dizer imunoglobulina G. E o que é a imunoglobulina? É o anticorpo que vai combater aquilo que não poderia entrar, que é chamado de antígeno. Então, por exemplo, o Covid, vamos pegar um caso que todo mundo sabe. O Covid, quando ele entra no organismo da gente, ele leva à formação de IgG contra ele. Porque ele é uma proteína, ele é um DNA, e ele, então, leva à formação de anticorpo contra ele. A mesma coisa o alimento. Quando um alimento, no seu caso, você falou do arroz, quando o arroz entra no seu organismo, no sangue, imediatamente ele funciona como corpo estranho. E o sistema imunológico nosso, que é extremamente zeloso da sua função, ele tem que combater aquilo ali. Então ele vai formar imediatamente anticorpos IgG contra o arroz.
Então você come, a segunda vez que você come o arroz e ele passa para a circulação sanguínea, imediatamente o anticorpo vai lá e gruda nele. Para quê? Para neutralizar o antígeno, para não provocar doença em você. Interessante isso, né? Você vê, o arroz é um alimento comum que tem na mesa de todo brasileiro e acho que de todas as pessoas do mundo, né? Eu, gente, sou alérgico ao arroz, né? Então eu tenho que mudar, é o arroz branco. Até essa especificação eles dão, é o arroz branco. Então eu vou começar a ingerir o quê? O arroz negro, o arroz preto, né? Então eu vou fazer essa mudança para melhorar sintomas que eu tenho. Agora, que mais detalhes o senhor gostaria de dar com relação ao exame e com relação a essa a função? Como é que ele faz? Dá um detalhe para a gente. Eu vou contar. Vamos imaginar que uma pessoa tenha intolerância e incompatibilidade ao amendoim. Vamos imaginar. A primeira vez que essa pessoa come o amendoim, e não acontece nada. Por quê? Porque quando ele entra, já é formado o anticorpo e ele já gruda no antígeno. Aí forma uma molécula grande chamada complexo antígeno-anticorpo. Essa é uma molécula grande que fica circulando no sangue. Só que o nosso sistema imunológico tem um soldado, um general, chamado macrófago. Macrófago é a fusão de macros com fagos. Macro é grande, fagos é comer. O que o macrófago faz? Ele come coisa grande que iria atrapalhar o nosso organismo. Então vem um macrófago e fagocita, ele come aquele complexo antígeno anticorpo. Quando ele come, no citoplasma dele, ele tem enzimas potentíssimas que vão destruir o complexo antígeno anticorpo. Então não tem problema. Quando você come pouquinho amendoim, não tem problema, porque os seus macrófagos degradam e ele não vai causar sintoma. Agora, se você comer mais amendoim, o que vai acontecer? Pode faltar macrófago. E aí o que acontece? Como ele está no sangue, é uma molécula grande, ele fica rodando em todo o corpo. Ele vai para a ponta do dedão do pé, passa no cérebro, pelo pulmão, pelo coração, e aquela molécula grande, enorme, circulando. Como ele é muito grande, chega uma hora que ele para. Ele para no vaso sanguíneo onde ele parou, vai formar uma inflamação. Esta inflamação é que é responsável pelos sinais e sintomas da intolerância alimentar. Então você pergunta, bom, quais são os sintomas mais comuns da intolerância alimentar? Depende de onde o complexo vai se localizar. Se ele se localizar na via aérea superior, por exemplo, a pessoa vai ter espirro frequente, vai ter rinorreia, vai ter chiado, vai ter nariz entupido, vai ter toda a sintomatologia relacionada ao aparelho respiratório superior. Se essa deposição do complexo ocorrer no intestino, que é o mais comum, você vai ter sintomas digestivos, você vai ter empachamento, você vai ter excesso de gases, você vai ter excesso de flatulência, você vai produzir muito gás, e isso não é bom isso aí. Você vai ter a síndrome do cólon irritável, que todo mundo chama síndrome do cólon irritável. Cada dia mais sai trabalho na literatura moderna, médica, autorizada, né, com revista indexada, comprovando que muitos casos de síndrome do cólon irritável, a pessoa tirou o alimento, acabou a síndrome do cólon irritável. Agora, o que acontece hoje em dia? A pessoa vai ao médico porque ela está com sintoma digestivo e o médico, como eu falei no início, é um exame recente, nem todos os médicos sabem desse exame. Então eles não pedem e ficam tratando a pessoa com psicotrópico, com analgésico, com coisa que não vai resolver. Resolve corticoide, resolve temporariamente, só que aquilo volta. Por quê? Porque você como médico não combateu a real causa daquilo ali, que é uma intolerância alimentar. Esse fator da causa, doutor, é uma coisa que eu falo muito aqui com os nossos ouvintes, né? Que nós precisamos realmente, nós médicos, nos orientarmos para a causa do problema, né? E não só tratar o efeito, que dá antidepressivo para uma colite ou uma doença, conforme o doutor estava falando, dá anti-inflamatório,
dar analgésico, vai resolver o quê? Temporariamente? O efeito. Mas a causa continua lá. Para o remédio e volta tudo. Existe também condição, aí é uma pergunta mesmo, da gente ajudar uma pessoa que quer emagrecer com esse exame? Sem dúvida nenhuma. Porque eu sei que ele produz um processo inflamatório. E a inflamação incha. Exatamente. Não é? Exatamente. É por isso que algumas pessoas cumprem rigorosamente o regime que a nutricionista ou a nutróloga recomenda e a pessoa não consegue emagrecer. Por quê? Porque aquela inflamação está atrapalhando tudo. Aquilo atrapalha demais. Agora, foi bom você falar nisso, porque é uma doença, essa intolerância alimentar, ela não é muito grave. Ou seja, ela não ameaça a pessoa de morte, né? Ela não provoca caso agudo, mas é uma doencinha que fica por baixo, fica solapando as energias do organismo. Por exemplo, o nosso sistema imunológico, uma das funções dele é combater a célula cancerosa. A célula o câncer, o que é? O câncer nada mais é do que uma célula mutada, ela sofre uma mutação. Então a célula vai se reproduzir, em vez dela formar duas células filhas boas, ela forma uma boa e outra com uma mutação. Essa mutação pode acontecer de virar um câncer. Aí o sistema imunológico rapidamente vai lá para fagocitar. Mas aí, se ele está preocupado com o alimento, não vai aquela quantidade de soldados suficiente para o câncer. Entendeu? Com certeza. Então, o que ocorre não é que a intolerância alimentar vá causar a morte de uma pessoa, mas ela diminui o poder de defesa desse organismo. Isso. E isso nós temos visto hoje em dia, que podemos fazer uma correlação, né? Não é nada cientificamente comprovado, mas por que um paciente tem o Covid, outro paciente não tem? Será, pensando aqui na minha cabeça, que esse paciente que não tem o Covid, ele tem um sistema imunológico forte, e o outro, ele tem o sistema imunológico atuando em cima desses alimentos, por exemplo, desviando um pouco da ação que deveria atacar o vírus? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Perdendo tempo. Quer dizer, de repente a gente está comendo. Tem gente que vai no consultório, deixa eu mudar aqui, deixa eu dar uma virada. Tem gente que chega no consultório e fala, doutor, eu vim fazer acupuntura para melhorar meu sistema imunológico. Eu pergunto, por quê? Porque eu tenho gripe toda semana, eu tenho rinite, eu tenho sinusite crônica, né? As pessoas falam, eu tenho isso, tenho aquilo. Que a gente percebe que é uma alteração do sistema imunológico, tanto para mais quanto para menos, né? E isso, muitas vezes, creio eu, que é por causa de um alimento que pode estar acontecendo. Perfeitamente possível. Né? Perfeitamente possível. Ele não tem um sistema imunológico errado. Vamos dizer assim, ele tem um sistema imunológico, vamos ver se você entende o que quer dizer. Desviado. Está trabalhando, os trabalhadores estão onde não deveriam estar. Ao invés de combater o que é para combater, ele está combatendo outra coisa. E aí eles ficam meio desorientados e começam a agredir, aí a doença autoimune, começam a agredir nós mesmos. Você já ouviu falar em doença autoimune, né? Tenho certeza que sim. Ele vai começar a agredir as nossas células, os nossos tecidos. É assim? Exatamente, né? Exatamente. Às vezes encadeado por um alimento. Exatamente. Um simples alimento do Exatamente. nosso dia a dia. Exatamente. Né? Esse exame que mais frequentemente é realizado, ele olha para quantos alimentos? São 222 alimentos da nossa dieta comum. São 222 alimentos. E como é que esses kits, que a gente faz um kit, a gente compra da Inglaterra, vem da Inglaterra esse kit, onde esse exame foi planejado, né? Teve um autor chamado Geoffrey Hardman, que ele trabalha na Universidade de York, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E ele dava aula na faculdade e ele viu, tem um setor, toda faculdade tem um setor de doenças crônicas. O que ele fez? Ele foi diretamente nesse setor, depois que ele inventou esse exame, ele foi nesse setor e fez um acordo com 5.286 pacientes. Qual que foi o acordo com ele? Olha, nós vamos fazer o teste da intolerância alimentar para você. E vão aparecer alguns alimentos que você não pode comer. Você vai assinar um termo de compromisso dizendo que você não vai comer esses alimentos durante 90 dias. E aí a gente vai ver o que acontece com você. Porque eles já desconfiavam
que iam melhorar os sintomas. E aí foi feito o trabalho. Olha, Arnaldo, nas primeiras 3 semanas já apareceram pacientes dizendo que nunca tinham sentido tanta saúde como quando eles cortaram os alimentos. Tá ouvindo, gente? É impressionante. Eu tenho pedido esse exame, né? E muitas vezes eu converso com o Dr. Grimaldi, converso com uma nutricionista. Enfim, é impressionante. Ah, mas aí vai vir uma coisa que eu não posso comer mais nada. Não, não é assim. Vai vir uma quantidade X, 10, 15 alimentos que você não deve ingerir, né? E nós vamos fazer troca desses alimentos, vamos tirar esse alimento e você vai comer outras coisas no lugar, não é assim, doutor? Exato, exato. Porque leva 90 dias para acabar com aquele excesso de anticorpo contra alimentos intolerantes que você tinha. Falando de um modo simples, para assumir o sintoma, você parou de comer hoje, você vai ter a resposta em até 90 dias. Isso. E aí o que acontece? Por que você vai ter a resposta? Porque você vai acabando com aquele excesso de IgG que você tinha contra aquele alimento. E aí seu organismo vai ficar zerado. E aí todas as pessoas perguntam, puxa, mas eu nunca mais vou poder comer arroz? Você, nunca mais eu vou poder comer arroz? Não, não é assim. Você agora, depois que passar esses 90 dias, dessensibilizar seu organismo, você vai comer um pouquinho de arroz e vai observar. Não deu nada? Opa, semana que vem vou comer mais um pouquinho de arroz. Perfeito, perfeito. Então, e você vai conhecendo o seu genoma, porque é o seu genoma que produz as enzimas que vão degradar o arroz. Entendeu? Tem uma coisa interessante, gente. Eu tenho alergia também ao cacau. Eu nunca mais vou poder comer chocolate? Aí é ruim. Não é? Exatamente. Então entra dentro do que o doutor está explicando. Exatamente. Eu vou ficar 3 meses, eu vou dessensibilizar, quer dizer, eu vou consumir todas aquelas moléculas de anticorpo chamado IgG, eu vou consumir tudo aquilo. Aí eu vou começar a comer um pedacinho de chocolate, 2 pedacinhos, e vou vendo até onde eu posso comer chocolate. Porque, por exemplo, tem pessoas que quando comem chocolate têm enxaqueca. Isso eu vejo na clínica, lá no consultório, no dia a dia. Vão para fazer acupuntura, eu faço acupuntura, eles melhoram, etc. Agora, com esse novo conhecimento que eu adquiri, eu estou pesquisando os alimentos. E aí eu vou fazer o mesmo tratamento com o chocolate. Você come chocolate, você tem dor de cabeça? Então nós vamos tirar o chocolate por 90 dias. E aí eu estou mexendo na causa. Eu não estou mexendo só na energia que fica parado aqui, né? Tem pessoas que não podem comer queijo. Não é verdade? Leite é o top. Leite. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é o glúten que é o top. Aqui no Brasil, não é o glúten, é o leite. É o leite. Nós estamos fazendo agora um levantamento de todo o nosso material. Arnaldo, nós temos 10 anos de realização desse exame, nós temos 5.300 pacientes. Então, nós estamos tabulando, estamos planejando e vamos fazer uma publicação para mostrar como é o genoma do brasileiro, que é diferente do genoma do norte-americano. Sim, com certeza. Né? Isso é fantástico. Então, logo a gente vai sair com esse trabalho, então, se Deus quiser. Meus amigos e minhas amigas que estão acostumados a me ver aqui, estou trazendo hoje uma informação preciosa, né? Uma informação que você não consegue adquirir em todo lugar. Existem ainda poucos médicos que estão pedindo esse exame. E, às vezes, a gente está sofrendo há muitos anos, porque os sintomas, como disse o Dr. Grimaldi, pode ser no ombro, porque a molécula do anticorpo mais o antígeno, o complexo parou aqui. E pode dar uma alteração, pode ser no cérebro, dor de cabeça, pode ser na garganta, dando inflamação, pode ser no coração, dando inflamação, dando inflamação no coração, gente. Hoje em dia nós sabemos que a doença coronariana, o infarto, para falar popular, tem muito a ver com o processo inflamatório pré-existente na coronária. E aí as moléculas de colesterol vão se depositando, aí vem o cálcio e vai fechando a artéria, né? De repente, pode ter começado com um alimento.
Você falou uma coisa interessante, Arnaldo, sobre a enxaqueca. Eu tenho 4 casos no laboratório que as mulheres, 4 mulheres, que sofriam de enxaqueca há muitos anos. Uma delas há 40 anos. E ela me telefonou depois de 3 semanas que ela tinha tirado o alimento que dava a dor de cabeça dela, que não teve mais dor de cabeça. Depois de 40 anos. Gente, 40 olha isso. anos. Então, nós estamos trazendo aqui uma inovação, né? Vamos dizer assim. É uma inovação. Tem 10 anos, mas nós estamos trazendo aqui para você, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo e vendo agora não sabiam disso, né? Então, é uma informação nova para você pensar, né? Nova para você matutar, conversar com os outros, procurar ler na internet. O doutor vai deixar aqui o site, o e-mail. Se você tiver dúvida, você vai perguntar, né? Para você entender melhor disso. Se você quer fazer o exame, me procura. Ou procura outro médico que peça esse exame e que saiba interpretar esse exame, né? Para que a gente possa pedir. Ah, mas e se tiver um custo muito elevado? O laboratório está trabalhando com cartão de crédito em 12 vezes, gente. É um investimento. Eu não vejo esse exame como algo que você vai comprar alguma coisa. Não, isso é um investimento para a minha saúde. É verdade. A gente compra coisas tão caras, né? É. Mas esse é um investimento. A gente compra muita coisa cara para quê? Para exibir, né? Roupas, joias, sapatos, bolsas, carros, né? E, de repente, a gente não quer investir na saúde. Na saúde, né? Esse é um investimento muito bom. Não é caro como um carro, lógico, não tem nada a ver, estou exagerando aqui. Mas é um investimento que a gente faz para a saúde da gente. É uma coleta de sangue que vai para o laboratório, 2, 3 dias você está com o papel na mão, interpretamos esse exame, a sua vida começa a melhorar. Não é isso, doutor? É verdade. Eu queria que você deixasse para a gente, nós estamos quase no finalzinho do nosso programa, um e-mail, um telefone, que se algum dos nossos queridos ouvintes, e eles são bons ouvintes, viu? São ouvintes meus já de muitos anos, né, gente? Fiéis. Fiéis. São gente que eu já conheço só de olhar pela câmera, né? Eu estou olhando lá, estou vendo lá. E se tiverem alguma dúvida, pode fazer para o laboratório, para o doutor, dentro da disponibilidade, lógico, eles, os assistentes dele, vão estar respondendo para você. E também para mim. O meu telefone eu deixo, mas você já tem. Por favor, um telefone, um e-mail, então, um site. O e-mail é comercial@patos, PATHOS. P de Paulo, A, T de Tatu, HOS de samba.com.br. Esse é o e-mail. O telefone é 2199-6619. A pessoa que atende esse telefone chama Ana Paula. Nós temos mais 4 pessoas ali. Temos o Augusto, temos o Jefferson, temos o Ricardo e temos o Aaron. Todo esse pessoal pode atender o telefone e falar com vocês, que vocês vão ser muito bem atendidos. Vamos repetir o telefone. 2199-6619. Eu estou apontando aqui que é para o nosso assistente que está aqui na frente. E o Instagram? Patos. Marca aí, gente. Saúde funcional. Você pode tirar suas dúvidas. E eles estão abertos para isso. Eu tive um prazer enorme de conhecê-los, né? Pela abertura que ele me deu. Tanto que ele está aqui comigo hoje, né? Falando com vocês. Não me cobra nada, veio aqui para prestar serviço, né? Para a comunidade da Nova Mundial ou da Vibe Mundial, tá bom? Muito obrigado, doutor, pela tua presença. Eu queria só abrir para quem tiver visto essa apresentação e tiver alguma dúvida científica, não hesite em nos contactar nesse e-mail comercial@patos.com.br. Qualquer dúvida, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque minha vida é muito corrida, mas olha, 2, 3 dias no máximo, eu respondo a dúvida, que o meu interesse é que as pessoas tenham conhecimento profundo desse exame, porque realmente pode ajudar a pessoa a ter uma vida um pouquinho melhor. Ok, muito obrigado. E eu quero deixar aqui, só para você, o telefone da clínica. Se você tiver dúvida, você liga. Meus assistentes passam para mim. É o 3288-2977. Mas tem lá no YouTube, tem agora no Instagram e tem agora no Face, tá bom? Você sabe onde me encontrar. Um grande abraço, um bom final de dia para você. Até lá.
Música